Porque algumas dores simplesmente não passam, mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois de tanto esforço, mesmo depois de tanto choro e tanta oração. Essa pergunta vai ser respondida ao longo desse vídeo. E a resposta pode mudar o que você sente por dentro a partir de hoje. Existe uma dor que você carrega há tanto tempo que você já nem percebe mais o peso dela. Ela tá lá, enterrada a fundo, misturada com memórias que você não pediu para lembrar e com o rosto de pessoas que um dia fizeram parte da sua vida. Você dormiu com essa dor. Você acordou com ela. Você sorriu na frente dos outros enquanto ela queimava por dentro. E em algum momento, você chegou à conclusão de que essa é a sua vida agora, que carregar esse peso faz parte de quem você se tornou. Mas hoje, Deus tem uma palavra diferente para você. Não é uma palavra fácil. Não é uma palavra que vai doer menos por ser espiritual. É uma palavra que vai tocar exatamente onde você mais evita ser tocado. E é por isso que ela tem o poder de curar o que nada mais conseguiu alcançar. Se você está aqui agora, com essa dor antiga no peito, com uma mágoa que você não sabe mais como carregar, com um nome que você não consegue pronunciar, sem sentir algo apertar por dentro, saiba que esse vídeo não chegou até você por acaso. Deus conhece o peso que você está carregando. Ele conhece a noite que você passou. Ele conhece as vezes que você chorou sem conseguir explicar por quê. E Ele quer falar com você hoje sobre perdão. Não sobre o perdão que as pessoas costumam pregar de forma fácil, como se soltar uma dor profunda fosse simples como virar uma página. Não sobre aquele discurso que minimiza o que você viveu, mas sobre o perdão real, o perdão que custa, o perdão que transforma, o perdão que não apaga o que aconteceu, mas que impede que o que aconteceu continue escrevendo o seu futuro. Porque existe uma diferença enorme entre o que perdoar significa e o que as pessoas ensinam que perdoar significa. Perdoar não é dizer que a dor foi pequena. Perdoar não é fingir que a traição não aconteceu. Perdoar não é abrir a porta da sua vida de volta para quem te feriu. Perdoar não é esquecer. E perdoar não é concordar com o que foi feito contra você. Perdoar é impedir que a dor que alguém plantou no seu passado continue colhendo frutos no seu presente. Pense nisso por um momento. Pense em quanto tempo aquela situação, aquela pessoa, aquela traição, aquela rejeição, aquele abandono já roubou de você. Quantas noites, quantos dias em que você poderia ter estado presente, mas estava preso dentro da sua própria cabeça, revisitando o que aconteceu. Quantas vezes você ensaiou o que deveria ter dito? Quantas vezes você imaginou uma conversa que nunca vai acontecer? Quantas oportunidades passaram enquanto você estava emocionalmente preso num momento que já ficou para trás? Ressentimento não pune quem te feriu. Ele te prende. E Deus, que conhece tudo sobre prisões emocionais, quer te libertar hoje. Mas antes de falar sobre libertação, precisamos falar com honestidade sobre o que você está carregando. Porque muitas pessoas chegam até o tema do perdão com dores que elas nem mesmo nomearam direito. Há uma raiva que parece vergonhosa de admitir. Há uma amargura que foi crescendo devagar, tão devagar que você não percebeu quando ela foi tomando conta do seu coração. Há um ódio que você sente e depois se culpa por sentir. Há uma saudade misturada com traição que não tem nome certo. Há uma ferida que foi feita por alguém que deveria te proteger. E essa é a dor mais difícil de todas, porque ela mexe com a sua visão do mundo inteiro. Você pode estar carregando a rejeição de um pai que nunca esteve presente, a traição de alguém que jurou te amar, escolheu outra coisa, o abandono de um amigo que sumiu exatamente quando você mais precisava, a humilhação pública de alguém que aproveitou da sua vulnerabilidade, a injustiça de algo que foi feito contra você e que nunca foi reconhecido, nunca foi pedido desculpas, nunca foi reparado. Se você colocar o nome na tela agora, pode escrever a dor que você carrega.
Escreve nos comentários, só uma palavra se precisar. O Deus que lê o coração humano vai ver. Agora deixa eu te contar uma história. Era um jovem cheio de sonhos, o tipo de pessoa que iluminava qualquer ambiente que entrava, o tipo de coração que acreditava no melhor das pessoas, que tinha fé genuína, que carregava uma unção diferente. E esse jovem, em vez de ser protegido pelas pessoas que deveriam amá-lo, foi traído por elas. Foi jogado numa cova, foi vendido como se fosse mercadoria, foi levado para um país estranho, em correntes, sem família, sem liberdade, sem nada que pertencia a ele. O nome desse jovem era José. E a traição não veio de inimigos, veio dos seus próprios irmãos. Imagina o peso emocional disso. Não é a dor de ser ferido por um desconhecido. É a dor de ser ferido por quem deveria ser o seu porto seguro. Talvez a pessoa que mais destruiu sua vida foi exatamente aquela que você mais amou. É a dor mais profunda que existe. Porque ela não atinge só a situação, ela atinge a sua identidade. Ela levanta perguntas que não têm resposta fácil. Eu não era amado, eu não tinha valor, o que eu fiz de errado para merecer isso? E José poderia ter deixado essa dor definir ele. Poderia ter passado os anos no Egito cultivando um ódio sagrado contra cada um daqueles irmãos. Poderia ter alimentado a amargura até ela virar o centro da sua identidade. Poderia ter construído toda a sua vida ao redor da necessidade de provar que eles estavam errados. E quando finalmente chegasse o momento de poder se vingar, poderia ter aproveitado cada segundo daquele poder sobre eles. Mas não foi isso que aconteceu. A Bíblia conta em Gênesis capítulo 45 que quando José finalmente se revelou para seus irmãos, ele chorou. Não chorou de raiva. Não chorou exigindo satisfação. Ele chorou com tanto amor que os egípcios que estavam do lado de fora conseguiam ouvir. E as primeiras palavras que ele disse foram: "Eu sou José. Meu pai ainda vive." Não foi fraqueza. Foi a maior prova de força que um ser humano pode demonstrar. E depois ele disse algo que deveria mudar a forma como você enxerga tudo o que aconteceu com você. Não fiquem perturbados nem irados convosco por me terem vendido para cá, porque para salvar vidas, Deus me enviou adiante de vós. Gênesis capítulo 45, versículo 5. José encontrou o propósito dentro da dor. Isso não significa que a traição foi boa. Não significa que os irmãos não erraram. Significa que Deus é grande o suficiente para pegar o que foi feito contra você e transformar em passagem para o lugar que ele sempre planejou para você. Mas eu preciso ser honesto com você agora. José não chegou naquele lugar da noite para o dia. Ele passou por anos de processo. Passou pela prisão, pela injustiça da esposa de Potifar, pelo esquecimento do copeiro que prometeu falar por ele e depois se lembrou. 2 anos depois, foram anos de espera, de fé testada, de dias em que a dor devia pesar mais do que o sonho. E se você está no meio desse processo agora, se você ainda está na fase onde a dor é fresca e o perdão parece impossível, eu preciso te dizer, você não está atrasado. Você está exatamente onde o processo exige. E Deus está te trabalhando em profundidades que você não consegue ver ainda. Tem uma segunda história que precisa ser contada aqui. Um filho que pediu a herança do pai antes da hora, que foi embora de casa, que desperdiçou tudo, que chegou no ponto mais baixo que um ser humano pode chegar, com fome, cuidando de porcos, desejando comer o que os porcos comiam. E no momento de clareza, a Bíblia diz que ele voltou. Assim, ele levantou, saiu daquele lugar e decidiu voltar para casa. O que mais me toca nessa história não é o filho, é o pai. Lucas, capítulo 15, versículo 20, diz que quando o filho ainda estava longe, o pai o viu. Isso significa que o pai estava olhando, estava esperando. Estava na janela, ou no campo, ou em algum lugar de onde dava para ver o caminho de volta. E quando ele viu aquela silhueta ao longe, ele correu. Um pai de posses
correu ao encontro do filho. E antes que o filho conseguisse terminar o discurso que havia preparado sobre não merecer ser chamado de filho, o pai já estava pedindo a roupa mais fina, o anel, os sapatos e preparando a festa. Esse pai é a imagem do coração de Deus em relação a você. Mas agora preciso te fazer uma pergunta diferente. Nessa parábola, tem outro personagem, o filho mais velho, o que ficou em casa, que trabalhou, que cumpriu as suas obrigações e quando viu o irmão voltando e sendo recebido com festa, ficou do lado de fora, com raiva. E o pai foi ao encontro dele também. Mas o filho mais velho disse: há tantos anos que te sirvo, nunca transgredi qualquer mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com meus amigos. Lucas capítulo 15, versículos 29. Esse filho era correto em tudo e estava emocionalmente preso, da mesma forma que o irmão esteve materialmente preso no país distante. O ressentimento pode existir mesmo dentro de quem fez tudo certo. Você pode ser a pessoa que não errou, pode ser quem ficou, quem cumpriu, quem se dedicou, e ainda assim estar preso por dentro, porque a dor da injustiça não foi cuidada, porque a mágoa nunca foi entregue a Deus, porque você carregou um peso que não era seu carregar sozinho, e Deus está te chamando para fora também, para a festa, para a vida que existe do outro lado do ressentimento. Agora, quero te falar sobre a dor mais difícil de todas, como perdoar alguém que nunca pediu desculpas, porque é disso que muitas pessoas estão falando quando falam que não conseguem perdoar. Não é que elas não querem, é que a pessoa que as feriu nunca reconheceu, nunca admitiu, nunca veio pedir perdão. E esperar esse reconhecimento virou uma condição para a libertação. Eu só vou conseguir soltar quando eles reconhecerem o que fizeram. Mas preciso te dizer com amor, se a sua libertação depende de algo que outra pessoa precisa fazer, você colocou nas mãos deles o poder sobre a sua paz. Olha o que Jesus fez na cruz, no momento de mais dor e injustiça da história humana, rodeado de pessoas que gritavam contra ele, de soldados que o maltratavam, de líderes religiosos que o humilhavam. Jesus ergueu os olhos e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Eles não pediram desculpas. Eles não reconheceram o erro. Na verdade, eles estavam no meio do erro enquanto ele orava. E Jesus escolheu o perdão não para benefício deles, mas porque isso era quem ele era. Porque o perdão flui de dentro de quem está conectado com Deus, não de fora de quem recebeu o reconhecimento. O perdão não é uma emoção que você espera sentir. É uma decisão que você toma antes de sentir, baseada em quem Deus é e em quem Ele está te chamando a ser. Hebreus capítulo 12, versículo 15, diz: Cuidai para que ninguém se prive da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura, brotando, venha embaraçar, e por ela sejam contaminados muitos raiz de amargura. Isso é uma imagem botânica muito poderosa. Uma raiz cresce em silêncio. Você não a vê. Ela está abaixo da superfície, alimentando o que aparece no alto. E quando não é tratada, ela contamina tudo ao redor. Contamina seus relacionamentos. Contamina sua percepção das pessoas novas que entram na sua vida. Contamina a sua visão de Deus. Contamina a sua esperança. E a palavra diz que ela pode contaminar muitos, porque a amargura nunca fica só no coração de quem a carrega. Ela transborda. Ela afeta filhos, ela afeta parceiros, ela afeta amigos, ela afeta a forma como você forma ou destrói vínculos pelos próximos anos. Mas existe uma raiz diferente que pode crescer em você agora. A raiz do perdão, a raiz da cura, a raiz do que Deus está plantando enquanto você ouve essas palavras. Quero te ensinar como isso acontece na prática. O perdão começa com honestidade diante de Deus, não com uma oração bonita e arrumada. Começa com você dizendo: Deus, eu tô com raiva. Ainda
Dói. Eu não consigo perdoar sozinho. Eu preciso de você nesse processo. Isso não é fraqueza espiritual. É o começo da cura real. O Salmo 34, versículo 18, diz: O Senhor está próximo dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Deus não foge da sua dor. Ele corre ao encontro dela. O segundo passo é separar o perdão da reconciliação. Você pode perdoar alguém sem convidar essa pessoa de volta para a sua vida. Você pode soltar a mágoa sem abrir a porta de volta. Perdoar não é ser ingênuo. Não é ignorar os padrões. Não é colocar seu coração de volta no caminho de alguém que provou que vai ferir de novo. Perdoar é você sair da prisão. A outra pessoa pode ou não mudar, mas você não precisa esperar por isso para ser livre. O terceiro passo é confiar o julgamento a Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 19, diz: A mim pertence a vingança. Eu é que farei a retribuição, diz o Senhor. Quando você segura o ressentimento, você está tentando ser o juiz. Você está tentando garantir que a conta vai ser ajustada. Mas essa é a tarefa de Deus, não sua. E quando você passa isso para Ele, você se liberta do peso de carregar a balança. Confiar a Deus não significa que o que foi feito vai ser varrido para debaixo do tapete. Significa que Deus é justo de formas que você não consegue ver e que a justiça pode acontecer de formas que você nunca esperaria, em tempos que estão além da sua compreensão. O quarto passo é escolher o perdão todos os dias, porque perdoar não é uma decisão única, é uma prática. Haverá dias em que a memória vai voltar, em que a dor vai parecer tão fresca quanto no primeiro dia. E nesses dias você vai precisar voltar à decisão. Não porque você falhou da última vez, mas porque o perdão é um processo, não um evento. E agora voltamos à pergunta que abriu esse vídeo. Por que algumas dores simplesmente não passam, mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois de tanto esforço, mesmo depois de tanto choro e tanta oração? Porque perdão não é passivo. Ele não acontece com o tempo. Ele não chega sozinho porque os anos passaram. Ele exige uma decisão ativa, repetida, apoiada na graça de Deus, sustentada pela escolha diária de não deixar o que ficou para trás governar o que está à frente. A dor que não passa é a dor que não foi entregue. E o convite de Deus hoje é exatamente esse. Entrega. No final desse processo, tem algo esperando por você que não tem nome exato na língua humana. É uma leveza, é uma liberdade, é acordar de manhã e perceber que aquele nome já não ocupa o primeiro pensamento do dia. É conseguir olhar para o que aconteceu sem que a dor te engolir inteiro. É viver presente no presente. Isso é o que Deus tem para você. Se você chegou até aqui e sente que esse vídeo foi feito para sua dor, escreva nos comentários o nome de uma pessoa que você está entregando a Deus hoje. Não precisa ser o nome dela. Pode ser só: eu solto essa dor. Pode ser: eu entrego. E essa declaração vai marcar um momento real na sua história. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está preso numa mágoa que não consegue soltar sozinho. Às vezes, o maior presente que você pode dar a alguém não é uma palavra sua, mas uma palavra de Deus chegando até eles. Agora, vamos orar juntos. Senhor Deus, esse ser humano que está ouvindo essa oração agora carrega uma dor que só você conhece completamente. Você conhece o nome de quem feriu. Você conhece a noite em que aconteceu. Você conhece as palavras que foram ditas e as que nunca foram ditas. Você conhece o peso que tem sido carregado em silêncio. E hoje, Senhor, eu peço que você faça o que só você é capaz de fazer. Onde existe amargura, planta a raiz do seu perdão. Onde existe raiva aprisionada, traz o tipo de paz que excede o entendimento humano. A paz de que fala Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Onde existe a memória de uma traição, traz a promessa de que você é capaz de transformar
o que foi feito contra esse filho ou essa filha em combustível para o propósito que você planejou. Como você fez com José, que foi de uma cova para o palácio. Como você fez com o filho pródigo, que foi recebido com festa antes mesmo de terminar o discurso de arrependimento. Como você fez com Paulo, que foi de perseguidor a apóstolo. Você é Deus de transformação. Nesse momento, esse coração decide entregar a você o peso que não deveria carregar sozinho. Decide soltar a mágoa. Decide confiar a você o julgamento que não é seu fazer. E decide acreditar que do outro lado dessa decisão existe uma vida mais leve, mais livre, mais inteira. Amém. Se essa oração tocou seu coração, escreve amém nos comentários. Esse simples gesto vai ajudar essa palavra a chegar até mais pessoas que precisam dela hoje. Inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem uma palavra nova esperando por você aqui. Canal 247, 24 horas por dia, 7 dias por semana, na presença de Deus.